Os olhos de Maria, dentro da alma minha, aquece o coração, retira a frieza, a perdoar, ensina. O amor de Maria, tão doce poesia, dentro do coração sussurra mais e mais o nome de Jesus. O olhar de Maria, dentro da alma minha, tão linda beleza, imensa ternura e harmonia. A voz de Maria, o olhar de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta,
planeta água, terra, planeta água. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se há nuvens e escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim, tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for teu, para te virá. Se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente tua vida se abrirá em luz. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente tua vida se abrirá em luz. Só em ti meu coração encontra paz. O amor que há muito eu perdi e finalmente encontro aqui. Só em ti eu vejo como é bela a luz, e lá no símbolo da tua cruz o meu caminho eu vou seguir. Com tua mão a me guiar, aonde eu for vou te levar. A cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar, e mostrarei que só em ti
o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida, meu coração pertence a ti. Com tua mão a me guiar, aonde eu for vou te levar. A cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar, e mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida, meu coração pertence a ti. Só em ti, Jesus. Eu sei, você também, que o amor é o caminho, que lá muito além sempre haverá muito carinho. Se você duvidar, basta orar só um pouquinho, então você estará longe de espinhos. Orando assim, nesta canção, você terá no coração imensa luz a revelar, mostrando como caminhar, e nessa luz você terá Jesus a te amparar. Eu sei, você também, que o amor é o caminho, que lá muito além sempre haverá muito carinho. Se você duvidar, basta orar só um pouquinho, então você estará longe de espinhos. Orando assim, nesta canção, você terá no coração imensa luz a revelar, mostrando como caminhar, e nessa luz você terá Jesus a te amparar, e nessa luz você terá Jesus a te amparar.
perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Sérgio, fala para eles e no táxi. Boa noite, sejam todos bem-vindos, iniciando aqui mais uma noite, todos nós aqui com aquele pensamento voltado em Jesus, pensando na nossa evolução, né? Aproveitando ao máximo as músicas que tocam o nosso coração, momento em que a espiritualidade já vai atuando em cada um de vocês. Aproveitem, façam as suas orações. E agradecemos aqui a presença, né, do Eduardo e da Sônia Gasparetto, que sempre vem nos prestigiar com esse canto tão maravilhoso, né, tão suave. Então vamos preparar o nosso coração, o nosso pensamento, colocar a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade, o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos. Em especial a todos aqueles que aguardam nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliarmos os nossos irmãos que aqui vêm,
encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite é a doutora Regina Gicas. Ela é uma médica pediatra, especialista em autismo, e hoje ela vem ter uma conversa conosco para entendermos o autismo, como encarar o autismo, como conviver com pessoas que são portadoras de autismo. Então, aproveitemos ao máximo. A doutora Regina faz parte do voluntariado desta casa e é uma oportunidade única de recebê-la aqui para falar sobre o autismo. Uma boa noite a todos vocês e uma excelente palestra. Boa noite a todos. Alguém pela primeira vez aqui? Hoje? Senhora? Mais alguém? Quem de vocês... Alô? Estão me ouvindo? Tá, agora tá. Quem de vocês tem um filho neurodivergente? Vamos falar de neurodivergência... portador de autismo. Eu, pensando nessa palestra hoje, eu vim falar sobre inclusão e UTEA, né? Só que ao longo do caminho, nessa semana passada, ontem, hoje, eu fiquei pensando, e os portadores de paralisia cerebral, e os portadores de síndrome de Down, e os de outras deficiências? Eles também são neurodivergentes ou fisicamente divergentes de nós, né? E o que significaria inclusão para vocês? Colocar na escola, frequentar um restaurante, em que condições? Normalmente a gente pensa em frequentar a escola, fazer um curso regular, só que não é isso, né? Quem é neurodivergente para ser incluído precisa do quê? Alguém portador de paralisia cerebral, cadeirante, precisa da sua cadeira para poder se locomover. Ele precisa, na escola, ter uma mesa adequada, apoiada na cadeira, com uma certa inclinação, para ele, se ele pode escrever, para ele poder escrever, para ele enxergar o que ele escreve. O que isso significa na inclusão? Não é só levar a pessoa lá para ela frequentar aquele ambiente. É tornar aquele ambiente adequado para o portador de deficiência, qualquer que seja ela. O que vocês acham? Não é uma definição melhor de inclusão? A adequação do nosso ambiente aos portadores de divergências? Seja um problema auditivo, visual, locomotor, o autismo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quando eu peço para colocar essa criança na frente do professor, longe da porta, longe da janela, para ter menos eventos para se distrair. Vocês percebem a diferença na questão da inclusão? O ambiente tem que acolher, em primeiro lugar, acolher e dar condições dessa pessoa se desenvolver plenamente. Não é? Né? Se eu tenho uma criança com nível de autismo, um TEA 1, vamos dizer assim, que pode ir para a escola, mas com muita sensibilidade a ruído, o que eu vou fazer para ela?
colocar um abafador de ruído, conversar com seus coleguinhas para não gritarem tanto na sala de aula, tentar acolhê-lo, tentar transferir para essas crianças a necessidade do acolhimento e da aceitação. Porque senão o que eu tenho é bullying, é uma rejeição. Eu tive um menino portador de paralisia cerebral que o professor falou para o pai, seu filho não devia estar aqui. Esse pai chegou para mim chorando, colocando essa questão. E aí? Como que nós vamos educar a sociedade para incluir essas pessoas? Tá? Que cada vez são em maior número, porque hoje elas não ficam escondidas no fundo do quarto dos seus lares, né, como era antigamente. Você não via síndrome de Down na rua, cadeirante, autista, nada disso. Eles eram escondidos e o pai, a mãe nem falavam que tinha esse filho, né? Era uma coisa que tinham vergonha. E até hoje tem, viu? Até hoje existe estigma, existe muita dificuldade de aceitar. Porque a inclusão, ela tem problemas sérios de aceitação e acolhimento dentro da própria família. 90% das mães que atendo são mães solo, porque o pai foi embora e constituiu outra família e se tornou ausente para essa pessoa. Nem pensão alimentícia dá. Isso lá em Cubatão, feito um censo sobre essa questão. Tá? Para o homem, um filho deficiente parece que é um atestado de incompetência e ele simplesmente vai embora. É uma triste realidade, tá? Mas falando sobre o TEA, em que eu tenho maior número de estatísticas, em 2014, o Centro do Diagnóstico de Doenças americano, ele dava um autista para cada 100 nascimentos. Em 2018, o CDC soltou a estatística de 1 para cada 50 nascimentos. Em 2024, o CDC soltou a estatística de 1 para cada 30 nascimentos. O que está acontecendo? Que está nascendo tanto autista? Não, não é que está nascendo tanto. O diagnóstico se aprimorou, tá? Existem fatores socioambientais, questões culturais do retardo da gravidez, né? Cada vez mais os pais, a mulher, o homem retardam a chegada dos filhos para perto dos 40 anos e as complicações começam a acontecer. Essa gravidez já se torna um pouco mais complicada, ela tem pressão alta, ela pode ter diabetes gestacional, acontece um parto prematuro, e isso são fatores que a gente chama de epigenéticos em relação ao autismo. Assim como tem a questão genética do autismo, que quando você pergunta, sempre tem um parente, seja primo, tio, alguém que tem algo relacionado ao TEA. Se não é TEA, esquizofrenia, o déficit de atenção e hiperatividade, é alguma outra questão que aparece quando você tira uma história. Então, o que acontece? Dos anos 50 para cá, a psiquiatria avançou muito. E a medicina avançou, mas as questões neurológicas e psiquiátricas avançaram. Com o advento da tomografia e da ressonância magnética, o cérebro, que era um incrível desconhecido dos cientistas, passou a ser objeto de estudos com muito mais clareza. E hoje a gente tem diagnósticos tanto anatômicos mais precisos, mas estudos maiores também na área de comportamento. Porque para autismo, para transtorno de déficit de atenção, não existem exames, não tem exame de imagem, não tem um marcador no sangue, não tem nada disso. É o comportamento da criança. É a história familiar, tá? Que faz com que você feche esse diagnóstico. E aí vem o desespero. Mas, doutora, não tem um exame que confirma? Não, não tem.
E aí ninguém se conforma, e isso se torna um ambiente dessa desconfiança, tudo que as pessoas ficam suscetíveis a uma série de enganos que se espalham nas redes sociais e tipo curas milagrosas para o autismo, para o TDAH. Você toma vitamina B9 que vai melhorar, você toma canabidiol, você toma qualquer outra coisa que não tem comprovação científica, tá? Principalmente vitaminas, zinco, magnésio. Então, vocês vão ver no TikTok, no Instagram, várias questões a esse respeito. Cuidado, muito cuidado. Procurem um profissional de sua confiança antes de dar qualquer suplemento, qualquer medicação para essas crianças, tá? Isso é muito importante. E aí, qual é o nosso papel enquanto profissionais de saúde, pais, professores? É estudar, é se aprimorar, é se instrumentar para essa inclusão, para esse trabalho com uma ciência adequada, que hoje é o padrão ouro do tratamento, a análise do comportamento aplicada. Vocês vão ouvir muito falar do ABA, né? E com muitas horas de tratamento, com muitas horas de terapia. Só que se os melhores terapeutas que existem são os pais ou os cuidadores, não se engajarem no tripé que se forma em escola, clínica e o lar, não vai ter um bom resultado. Porque a criança neurodivergente, ela não transpõe o que ela aprende no set clínico, naquela salinha protegida dentro da clínica, naquele ambiente controlado, ela não transpõe aquilo nem para a escola e nem para a casa dela. Então, ela precisa de repetições de comportamento, desse ensino comportamental, para interiorizar o comportamento, vamos dizer, adequado, para que ela seja independente, para que ela tenha autossuficiência no futuro. Para você desenvolver autonomia. Então, eu não estou preocupada se ela vai frequentar o ensino regular, ser um bom aluno, fazer faculdade, não é essa a questão. A minha preocupação é se no futuro, com um diagnóstico com 1 ano e meio, que é o que eu estou fazendo, de idade, se aos 20 anos ela é capaz de ter uma atividade, uma autonomia para se alimentar, para a sua higiene, para tomar um ônibus, para se vestir, para as atividades que nós chamamos de vida diária. Tá? Então, essa questão, eu quero que meu filho seja igual a todos os outros, eu quero que ele chegue na faculdade, que ele seja isso, seja aquilo, precisa ser reavaliado. Tá? Claro, tem crianças autistas que têm altas habilidades, que têm um QI elevado, que é um TEA nível 1, que a gente chamava antigamente de leve, mas que eu vou dizer leve para quem? Porque quem é nível 1 sofre. Ele sofre por não conseguir se socializar, por não conseguir integrar a sociedade, os seus pares, da forma como se espera dele. Ele sofre e não sofre pouco. E isso exige muita energia dele para se manter dentro de um contexto social. Então, é isso que eu trouxe para a gente refletir. E uma pequena historinha, que não são exatamente sobre talheres, né? Mas eu acho que é interessante. A colher A e a colher E tiveram 3 filhos. A colher I, a colher O e o garfo U. Quando o garfo U chegou, eles se assombraram, se assustaram, mas amaram U imediatamente. U também era um talher, mas só que diferente. Até que a doutora Colher Z explicou. Ele é um talher igual a vocês. Ele alimenta, mas como o garfo. Essa é a diferença.
E porque o amaram tanto, tentaram ajudá-lo demais a ser igual a eles. Tentaram ensinar a carregar a sopa, a dosar açúcar, a funcionar como colher, mas o U não conseguia. Mamãe A se sentiu culpada, frustrada. Eu falhei. Mãe sempre falha, né? A culpa é sempre dela. Por que será, né? Transformar garfo em colher não funciona. Na tentativa de adaptar demais, às vezes anulamos. E o que é isso? Muitas vezes a gente, em vez de enxergar o copo meio cheio, enxerga sempre meio vazio. Não valoriza o que aquela criança tem para nos oferecer, para desenvolvê-la, e sempre fica olhando o que falta. É essa visão que a gente vai precisar mudar. O garfo U pode fazer tudo, mas do seu jeito. Na ânsia de ter um filho colher, a família quase deixou de enxergar o filho que existia. Isso é capacitismo. Por isso que eu trago a questão que não é só para o autismo, para todas as deficiências. Vamos enxergar as potencialidades do indivíduo, não aquilo que lhes falta. Não ficou mais fácil, ficou melhor, porque amar não é moldar, é ajudar alguém a ser quem é. E aí, gostaram? Vamos arrumar o nosso garfinho? Tá, então era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, da gente valorizar a criança que nós temos em nosso lar, da forma como ela é. Eu espero que vocês tenham uma boa noite, aproveitem o paz, esse ambiente tão gostoso que ficou, e todos fiquem na paz de Jesus. Amém. Vou aproveitar esse momento para dar um recadinho para vocês. Vocês sabem que maio está quase batendo aí na nossa porta, o frio vai se aproximando e nós estamos com uma campanha para os recém-nascidos. Então, nós estamos com uma campanha do cobertorzinho. Mas se você sabe fazer crochê, você tem em casa lã, você pode fazer um casaquinho para doar, você pode fazer uma manta, um sapatinho, uma luvinha, tudo isso é bem-vindo. E nós estamos também com a campanha dos sabonetes. Os sabonetes são para os nossos assistidos que tomam banho aqui. E cada sabonete desse ele é dividido em 3, 4 pedaços para que mais pessoas possam ser auxiliadas e tomarem um banho aqui. Ah, eu não faço crochê, mas eu costuro. Posso ajudar? Pode. Você pode ajudar. Fazendo as calcinhas pagão, a camisinha pagão, a calcinha mijão. Tudo que vocês puderem fazer, que têm condições e que gostariam de fazer, é muito bem-vindo nessa casa. Tá bom? Então vamos aos passos.